Olá, queridos alunos, alunas, apreciadores do mundo do bar e das bebidas. Eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e essa é mais uma videoaula da série Por Dentro do Bar, em que eu falo sobre os insumos, os utensílios e as bebidas indispensáveis para quem quer ser bartender, para quem quer montar um empreendimento, seu próprio bar ou simplesmente se divertir em casa. Então, nessa videoaula eu vou falar sobre como servir vinhos. Eu vou ensinar como servir vinhos. Quer saber? Assiste o vídeo. Muito bem, o vinho é a bebida mais importante da história da humanidade. Então, para quem quer ser bartender, é um conhecimento indispensável. Então, em outras videoaulas, nós já falamos sobre os principais tipos de vinhos, já falamos sobre a diferença entre vinho fino e vinho de mesa. Os links estão na descrição do vídeo para você poder assistir essas videoaulas. Nesta videoaula especificamente, eu vou ensinar como servir corretamente um vinho. Mas antes é importante a gente saber como guardar um vinho, a maneira correta de guardar um vinho. Bem, nós já conhecemos a história das bebidas e sabemos que as bebidas fermentadas, elas têm uma durabilidade muito baixa, ou seja, elas estragam com muita facilidade. E o vinho não foge à regra. O vinho ele é fechado com a rolha, que é um material excelente, ideal para você realmente vedar o vinho e evitar a passagem do oxigênio que vai estragar o vinho. E também elas têm garrafas, os vinhos têm garrafas escuras, porque a luz também influi, também vai estragar o vinho com mais rapidez, assim como o calor. Então os vinhos precisam ser armazenados em locais com uma temperatura adequada. Então, antigamente, como não havia geladeira, criaram-se as adegas. As adegas normalmente subterrâneas, para quê? Exatamente para se preservar ali a temperatura ideal. Então os vinhos eram armazenados em adegas. Hoje existem as adegas climatizadas, então você pode ter uma adega climatizada para manter o seu vinho sempre na temperatura ideal. Agora, uma coisa importante dizer é que existe um certo mito de que os vinhos melhoram com o tempo. Não, isso não é verdade. A maioria dos vinhos piora com o tempo. Agora, claro, existem alguns vinhos que realmente vão melhorar com o passar dos anos, mas a maioria piora com o tempo. Então o ideal é que você compre o seu vinho e você abra e consuma o mais rápido possível. O vinho ele é uma bebida altamente perecível, então ele pode estragar com muita facilidade. Então a primeira coisa que temos que tomar cuidado é o armazenamento do vinho, que além da temperatura ideal, ser armazenado na temperatura ideal, precisa também ser armazenado deitado, para que a rolha fique sempre úmida e evite que ela resseque e com isso perca a elasticidade e permita a entrada do oxigênio, que vai alterar, vai estragar o vinho. Agora então vamos aprender como servir o vinho corretamente. Então a primeira análise que nós fazemos é da rolha. Então quando nós vamos servir um vinho, nós retiramos a cápsula do vinho, nós retiramos a rolha com um bom abridor e, lógico, vamos observar o estado da rolha, chamada integridade da rolha. Se ela estiver ressecada, já é um sinal de que pode o vinho estar estragado. Então nós vamos entregar a rolha para o cliente, para ele fazer a análise da rolha, para ele ver a rolha. Depois disso nós vamos servir a prova, a famosa prova. Na prova do vinho você vai servir um dedinho ali da taça para o cliente analisar o vinho. Então ele vai ver o vinho, ele vai provar para ver se o vinho está bom,
porque o vinho ele pode estragar, como eu já falei. Muita gente pensa que a prova é para você provar e ver se o vinho é gostoso. Nada disso, a prova é para você analisar se o vinho está bom. Então, depois que você faz essa análise, ok, o vinho está bom, então você autoriza a pessoa, o bartender ou o garçom a servir o vinho para as outras pessoas ou para apenas você mesmo. No caso de um grupo, se você é quem pediu o vinho, então o garçom vai abrir o vinho para você, vai mostrar o vinho para você, vai entregar a rolha para você e vai servir uma prova do vinho para você. Então é você que vai fazer a primeira análise do vinho e é você que vai autorizar que ele sirva o vinho para as demais pessoas, para os demais convidados. E você vai ser o último a ser servido, então, depois que todos já foram servidos. Esse é um ritual importante na hora de servir o vinho. E agora então vamos pensar aonde nós vamos servir o vinho. Vamos mostrar então as taças em que a gente vai servir os vinhos. Essa daqui é a famosa taça ISO ou taça Standard. Ela é uma taça que eu indico para você, é a melhor, porque ela pode servir qualquer tipo de vinho. Então você não vai estar passando vergonha, não corre o risco de servir um vinho numa taça errada se você estiver usando a taça Standard, que pode ser usada para qualquer tipo de vinho. Existem taças específicas para cada tipo de vinho, se você quiser realmente ter uma taça exata para aquele tipo de vinho. Essa, por exemplo, é a famosa taça Borgonha, para os vinhos de Borgonha. Essa aqui, por exemplo, apesar de ser uma taça muito bonita, né, colorida, escura, ela é uma taça para você servir um vinho de mesa, um vinho ali com a família, em que você vai encher a taça, porque ela tem alguns problemas. O primeiro deles é que, apesar de ser uma taça muito bonita, não é uma taça adequada para você servir um vinho fino, em que você vai fazer uma análise visual do vinho, que você vai fazer uma análise olfativa do vinho. Então essa taça não permite que isso seja feito. Então é uma taça para você servir um vinho popular, um vinho simples, apesar de ser muito bonita, um vinho de mesa ali com a família. Agora, para os vinhos finos, você vai usar essas taças transparentes e mais adequadas. Então, como eu disse, a taça ISO é uma excelente taça para você, uma taça que você pode servir qualquer tipo de vinho. Muito bem, agora outra coisa importante é a quantidade. Qual a quantidade certa de você servir o vinho? Muito bem, os vinhos tintos, tanto vinho tinto quanto vinho branco, a quantidade certa é um terço da taça. Nunca encher a taça, tá? Então vinho tinto e vinho branco, um terço da taça. Dependendo do vinho branco, você pode até colocar um pouco mais, até no máximo a metade da taça. Então a quantidade é uma coisa muito importante. Para quê? Para permitir que você tenha a melhor experiência ali na hora de degustar o vinho, deixando um espaço para poder reter os aromas. Então, um terço da taça de vinho, ok? O espumante é diferente. Os espumantes são servidos em taças longas e você pode então colocar 2 terços de espumante na taça para deixar um espacinho para ter a espuma, evidentemente. Muito bem, essas são as dicas de como servir vinho. Agora vamos falar de uma coisa importante, que é a temperatura. Então, o vinho você já sabe, já falei que ele tem que ser armazenado, tem que ser guardado a uma temperatura ideal. Da mesma forma, ele também deve ser servido nesta temperatura, nesta mesma temperatura. Os vinhos brancos um pouco mais gelados, os vinhos tintos um pouco mais quentes, então, mas nunca superando 18 graus. Então todos os vinhos devem ser servidos abaixo de 18 graus. Então, se você está com o teu vinho na prateleira quente, e num dia quente, numa temperatura ambiente quente, você deve esfriar o vinho para servir para o cliente. Como que você faz isso? Você pode colocar o vinho em um balde de gelo com água e deixar ali por alguns minutos, entregar para o cliente, deixar por alguns minutos para ele chegar na temperatura ideal para você poder então abrir e servir o vinho e o cliente ter a melhor experiência com o produto. Maravilha? Gostou da videoaula? Gostou das dicas? Então
dê um like, deixe uma curtida aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo aulas novas, e se você quer ser bartender, faça o nosso curso de bartender, um dos melhores do mercado. Então, até a próxima videoaula.